meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, tava bastante sumida, mas a adaptação com a rotina com o Maitê não tem sido fácil, né? Todo mundo sabe qual a dificuldade de uma mãe de primeira viagem e principalmente com um recém-nascido dentro de casa. Então assim, eu fiquei impossibilitada de gravar esses dias, tá? Mas aí, hoje eu arrumei um espacinho, o Maitê tá dormindo, já fui trabalhar hoje. Então, hoje eu resolvi gravar pra vocês, tá bom? Já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal. E hoje o vídeo é respondendo as perguntinhas de vocês, ó, lá no Instagram, que eu coloquei uma caixinha semana passada pra poder responder algumas perguntas sobre a questão da maternidade. Ó, gente, mostrando aqui pra vocês, ó, tem bastante pergunta, tá? Mas aí tem algumas perguntas que são praticamente a mesma coisa, né? E quer saber praticamente... É a mesma coisa, então assim, eu vou resumir, tá bom? Vou escolher algumas perguntas e vou falando aqui e o que eu for lembrando eu vou falando. Uma das perguntas mais frequentes é em relação assim, ó, como tá sendo essa nova fase? Rafaela Farias colocou, não é nada do que os outros falaram, né? E tem outros perguntando como é que tá sendo a rotina com o Maitê. Gente, assim, não tem como ser 100% perfeito, né? E também não tá sendo assim, horrível, tá? Maitê é uma bebê muito tranquila mesmo, desde o dia que nasceu até hoje. Ela chora muito pouco mesmo, ela só chora se realmente eu estiver ocupada e ela quiser mamar e demorar, aí ela se esperneia e começa a chorar, mas não é nada daquele choro assim, frequente, absurdo, entendeu? Ela é uma criança mais calma, eu achei que ela ia chorar mais, mas aí, graças a Deus, ela é uma criança tranquila. Em relação a dormir de noite, primeira noite, que foi lá no hospital, ela dormiu a noite toda. Ela dormiu de 12 às 5 da manhã. E aí eu fiquei bem contente, eu acho que ela vai dormir mais do que o pessoal fala, né? Que geralmente o bebê não dorme muito. Porém, no segundo dia, quando ela chegou em casa, ela passou o dia dormindo. Então ela passou a noite acordada. Então foi uma noite assim, de aprendizado. Porque eu vi que eu precisava fazer uma rotina com ela. Eu sei que eu não tenho como controlar o sono dela 100%, né? Até porque a médica me orientou a acordar ela a cada 3 horas pela manhã para poder ela mamar, né? Então eu tentei ao máximo, sempre que dava a cada 3 horas, eu tava acordando ela, tava dando de mamar. E aí a gente conseguiu algumas noites tranquilas, de 12 a 4 da manhã, de 11 às 3, 5 da manhã. Então assim, eu tô tentando fazer uma rotina com ela para ela dormir menos de manhã, dormir assim, sonecas intercalando com mamada, né? E durante a noite ela toma uma mamá bem grande, assim, geralmente a gente dá o banhozinho dela 8 horas, 8 e meia da noite. Ela já fica bem relaxadinha, vai tomar, vai mamar, e geralmente quando é umas 11 e pouquinho ela já tá dormindo. Então assim, ela em dormir, eu também vou, aproveito pra mim poder ir também, porque geralmente ela acorda 3, 4 horas da manhã já querendo mamar. Porque eu recebi muitos conselhos do pessoal dizendo, se prepara pra não dormir, não sei o que. Gente, só que assim, eu ficava pensando, se eu decidir ter um filho, eu preciso sacrificar alguma coisa. Não é só ter o filho, engravidou e é mil maravilhas e é tudo conto de fadas, não. Eu sempre tive essa consciência de que viria a parte também da adaptação, né? Porque é um bebê. Então assim, eu nunca fiquei pensando no sono que eu ia perder, ou então assim, estressada, porque de noite ela não dorme. Sempre fiquei tranquila, tento manter minha tranquilidade, minha paz, e a hora que ela dorme, eu durmo também, a hora que ela acorda, eu acordo também. Então assim, é bom ter um pouquinho de paciência, né? Essa pergunta foi bem grande, porque assim, gente, não é fácil, tá? Para muitas mães não é fácil. Às vezes eu falando aqui, na minha tranquilidade e calmaria, às vezes todo mundo... pode ser que tenha gente que acha até ironia assim em relação a pessoas que sofrem bastante, tá bom? Mas cada um é cada um, tá? Eu tô contando a minha experiência. Outra pergunta que muita gente perguntou é em relação ao tipo de parto, se doeu, o que foi que eu senti, como foi que aconteceu em relação ao meu corpo, a autoestima. Gente, o meu parto foi cesariana particular, tá? Eu tive aqui na minha cidade mesmo, eu tive com 38 semanas fechadinho. No dia que eu completei 38 semanas, foi o dia que Maitê nasceu, dia 21 de janeiro. E eu digo a vocês assim, que eu não senti nada. A única coisa que me incomodou bastante durante assim, quando eu tava se preparando para ter bebê,
foi a questão do acesso aqui nessa veia. Doeu assim absurdamente, que era uma dor que pinicava na mão e ficava muito quente. E foi assim, uma sensação horrível. Sempre que colocava remédio, doía bastante. E na hora mesmo de colocar o acesso, né, a agulhazinha, que era tipo um silicone, doeu muito, muito mesmo. Então assim, foi... Em relação à anestesia, eu não senti nada. O médico também, um amor de pessoa, ele me explicou tudo bem direitinho, tudo que ele ia fazer, ele me falava. E aí me deixou muito tranquila. Chamei um amigo meu que trabalha no hospital, para ele poder trabalhar no dia que eu estava tendo. Então ele que foi o auxiliar na hora do meu parto. Ele que cuidou de mim, né, me deixou bem tranquila. Minha médica também, um amor de pessoa. Assim que eu escutei a voz dela entrando na sala de cirurgia, já fiquei tranquila. O anestesista também é um senhor muito tranquilo. Luiz ficou comigo do meu lado. Então assim, eu não tenho o que falar, meu parto foi simplesmente perfeito. Sei também que tem pessoas que sofrem bastante com anestesia, que toma mais de uma anestesia porque não pega, né, a primeira. Então assim, vai também da questão do peso. Às vezes quando o pessoal diz que quando você é mais pesada, a anestesia é mais ruim, né, de pegar, não sei se isso é verdade, enfim. Mas tem pessoas que se mexem na hora da anestesia e ele me explicava, ó, não se mexe, porque se você se mexer e eu não conseguir pegar onde eu quero, a gente vai ter que aplicar outra anestesia. Então assim, tudo na calmaria, e eu tentei me acalmar o máximo possível. Na hora do parto eu comecei a sentir muito enjoo. E eu disse, olha só, eu tô sentindo enjoo. E ele sempre aplicou, aplicou o remédio. Tô sentindo tontura, gastura. Eu sempre tava avisando o cara que eu tava sentindo. Eu não fiquei calada, sentindo as coisas caladas. Luz do meu lado, eu vou vomitar. Vomitei. E ele disse, ó, pode vomitar, pode ficar tranquila. Eu vou colocar um remedinho aqui. Eu tô tonta. Sempre falava o que eu tava sentindo. Porque eu tinha medo de ficar calada e acontecer alguma coisa, né? Então aí eu ficava preocupada com a pressão. Até porque eu tive esse risco de pré-eclâmpsia, tive diabetes gestacional, eu tinha medo de ficar calada e não contar nada e acontecer alguma coisa, né? Então, tudo que eu tava sentindo, eu tava falando. Então, assim, em relação ao parto, foi graças a Deus, foi tudo perfeito. A única coisa que doeu mesmo foi o acesso. E a primeira levantada, né? Assim que a gente vai se levantar a primeira vez, é bem complicado, porque você tá com um corte, né? Que foi cortado há pouco tempo e você precisa se levantar, então deu uma ardência. Mas a enfermeira e a minha amiga que ficou lá comigo me ajudaram a se levantar direitinho. Depois que eu tomei o primeiro banho, pronto, eu tava zerado. Eu tava me levantando só, já tava boa. Tá? Então assim, a minha cesariana ela foi colada. Não sei a experiência de quem tem uma cesariana ponteada, mas a minha cesariana foi colada e no terceiro dia eu já tava assim, boa. Tava tomando banho sozinha, vestindo a roupa sozinha, deitava e levantava da cama só, pegava a Maitê sozinha. Então assim, foi uma das questões porque eu optei ter cesariana particular, porque eu queria que fosse colada, porque eu sei que a recuperação é mais rápida, né? Então assim, hoje eu tô bem, graças a Deus, tô fazendo tudo, eu só não tô cozinhando, pegando peso, me abaixando frequentemente, por causa que ainda tem poucos dias, né? Mas graças a Deus foi muito tranquilo mesmo. Em relação ao corpo, né, que tem muita gente perguntando aqui, eu fui dando tempo ao tempo e também não fiquei assim, ai meu Deus, quero voltar logo, não. Fui deixando rolar, tá? Não tive uma dieta assim pra dizer, não vou comer de tudo pra poder não engordar, ou usei cinta, não usei cinta também. Foi tranquilo, na verdade eu foquei tudo em Maitê e quando foi no quarto dia, né, eu gravei um vídeo aqui. Foi que eu senti saudade de me arrumar, então eu fui colocar ela pra dormir, lavei o cabelo, escovei. Certo que eu também tive uma rede de apoio, né? Minha sogra e meu esposo aqui em casa. Mas, não, vou escovar meu cabelo, vou gravar um vídeo, porque é ruim pra gente, né? Às vezes a gente se olha no espelho assim, toda arrupiada, a bebê tá lá, mil maravilhas, e a gente tá toda arrupiada. E pra mim, que passava o dia arrumada na loja, ia trabalhar todos os dias e trabalhava com foto, então assim, é um pouco complicado, mas tô vencendo. É só a questão da paciência que a gente precisa ter. No início eu tava muito impaciente dentro de casa, todos os dias, o dia todo.
sem ver nem a luz do sol, e eu moro de segundo andar, então não tinha como eu estar descendo escada. Então isso foi o pior, porque não tem como nem eu sair na calçada para mim poder assim andar um pouco, né? Vinha só até a varanda daqui de casa e pronto. Mas tudo é a questão de paciência, né? Uma coisa que eu precisei ter mais no início, e eu indico pra vocês, né? Procurar ter mais paciência, porque passa. Eu ficava dizendo, meu Deus, o povo fica dizendo, ai, passa logo, passa logo. Só que pra quem tá dentro de casa, pra gente não passa. Então, assim, eu fiquei bastante agoniada. Querendo sair, querendo trabalhar, achando que eu ia ter ainda a minha rotina de antigamente, na verdade, né? E comecei a me adaptar a essa nova rotina com ela. E outra pergunta muito frequente foi em relação à amamentação. Gente, me falavam bastante sobre a amamentação. Sempre quando o pessoal perguntava, você quer me amamentar? Eu sei, eu quero. Então o povo dizia logo, pois então se prepare, porque o peito racha, o peito fica duro, o peito ele sangra. Eu fiquei assim muito assustada. Só que aí eu ficava lembrando que quando minha mãe amamentava, eu não via tudo isso, né? Eu via que ela era bem tranquila amamentando, e minha irmã mamou bastante tempo. Então eu ficava aquilo na cabeça, eu disse, meu Deus do céu, ou eu dou importância e fico realmente preocupada, ou eu deixo pra lá e deixo acontecer. Então foi isso que eu resolvi, eu deixei acontecer. Tudo de dicas sobre a amamentação que eu vi na internet eu tava fazendo. Então assim, a fazer o bico, né, com a mão, sempre quando eu tomar banho. Uma prima minha que teve recentemente bebê, ela dizia, Sasha, eu faço sempre o bico na hora do banho e tal. Pronto, então comecei. Comprei um negocinho também, que ele tem um negocinho de colocar o bico do peito pra poder fazer. Usei pouquíssimo, mas usei. Então assim, na hora de amamentar, o que foi o ruim? A questão da adaptação de ter uma pessoa sugando o seu seio direto, né? Meu peito não feriu, meu peito também não sangrou, meu peito não pedrou. Eu sempre estava alternando os seios, tá? Para ela poder pegar nos dois. E as enfermeiras me ensinaram bem direitinho a fazer o bico para ela poder pegar. Assim que eu saí da sala de cirurgia, que eles trouxeram Maitê para mamar, elas mesmas fazem o bico, né, e colocam Maitê para mamar. Então, assim, na hora que elas colocaram, Maitê pegou de primeira. O colostro saiu e muito, passou uns 3 dias ou 4 dias saindo muito colostro. Então, assim, elas me ensinaram bem direitinho a colocar o bico na boca dela para ela poder mamar na pega certa, né, para ficar bem certinho a mamada dela. Então, o que é que acontecia? Na hora que ela colocava a boca, que ela começava a sugar, dava uma dorzinha de ardência, tá? Mas aí depois, com o passar do tempo que ela já tava mamando, passava. Então eu ia alternando os seios. Aí uma dica que eu dou pra vocês, que eu nunca vi essa dica em canto nenhum, mas só no meu raciocínio eu disse, não, vou fazer assim porque eu acho que assim vai dar certo. Sempre quando eu ia tomar banho, até hoje, quando eu vou tomar banho, eu coloco a mão nos seios, me molho, é aquele banho de gato, né? Me molho, depois ligo o chuveiro e vou passar o sabonete. Não passo na região dos seios. E sempre quando eu vou tirar o sabonete, boto de um lado, lavo um lado do corpo, depois tapa o outro e assim vai. Porque o contato com a água quando pinga no peito, dói bastante. Então assim, eu lembro isso porque quando eu tava grávida, que batia a água, já doía. Então eu disse, se eu estiver amamentando e bater a água forte desse jeito, vai doer. Então aí eu peguei e tô tomando banho assim e não feriu meu peito. Também não passa a toalha arrastando, nenhum tipo de roupa arrastando. Antes de colocar o sutiã, eu já coloco o absorvente de seio também para o sutiã não rasgar assim o peito. Então assim, alguns cuidadozinhos. Não usei a pomada que a médica passou, se caso houvesse, né, fissura no peito. Foi bem tranquilo. Na verdade foi assim, um sonho. Tô amamentando Maitê tranquilamente. Maitê mama muito, muito bem. O peito tá sempre enchendo, sempre derramando. Eu tenho que passar o dia com o absorvente de seios, porque derrama bastante. Então assim, cada um com a sua experiência. O que é que eu lhe indico? Se você vai ter bebê e o pessoal tá lhe assustando bastante, só escute e fique na sua, tá bom? Porque assim, cada experiência é diferente, cada bebê é diferente e o corpo da gente, cada um tem o seu. Então, somente escute e pronto, espere a sua hora e o que você puder fazer para evitar, né, de acontecer, você tá fazendo. Se realmente não deu certo, também tá tudo bem. Eu sempre tive isso em minha consciência.
Se eu conseguisse amamentar, muito bom, eu ia ficar muito feliz. Mas se eu também não conseguisse, eu não ia estar me cobrando. Eu ia pra fórmula sem peso na consciência nenhuma, tá bom? É a questão de você não estar se cobrando, pra você não estar achando que você não é mãe suficiente, né? Então eu sempre fui muito tranquila com isso. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, a gente vai pra fórmula sem besteira nenhuma, tá? Então essa foi a minha experiência em amamentar. Muita pergunta relacionada a quantos quilos eu ganhei na gestação. Gente, é o seguinte, quando eu engravidei eu tava com 69 quilos, certo? E aí eu aumentei, fui pra 71 e bem no início mesmo eu tive bastante enjoo. Então aí eu fui diminuindo o peso, diminui pra 66. E durante a gestação, que passou os enjoos, eu comecei a comer novamente, fui pra 71 novamente. Então assim, entre o que eu comecei e o que eu terminei foi apenas 2 quilos, tá? Comecei com 69 e terminei com 71. Não ganhei mais do que isso. E no dia que eu tive Maitê, né, que eu me pesei, eu voltei ao mesmo quilo, 69. Eu não tive muita... passei pela nutricionista, tive risco de pré-eclâmpsia, mas mesmo assim eu não passava fome, tá? Quando eu sentia vontade eu comia, não exageradamente, né? Como minha médica me orientou, foi de mim mesmo, eu não engordei, tá? Não tive aquela tendência de engordar bastante. Então não teve muito um segredo, porque se eu tivesse fazendo dieta eu ia dizer pra vocês, né? Se eu tivesse feito uma dieta pra não engordar muito. Mas como eu não fiz, foi assim realmente uma coisa natural. Muita gente perguntando também sobre a minha barriga, se eu criei estria. Gente, eu vou colocar algumas fotos aí que eu tenho da minha barriga. Não criei estrias na barriga, graças a Deus. Até porque desde o início, quando eu descobri que eu estava grávida novamente, comecei a tratar para poder evitar a estria, né? Com creme. Mas, graças a Deus, não nasceu nenhuma. Vou colocar aí a foto, vou ver se dá pra vocês verem, né? Gente, de verdade pra vocês, o que tá sendo mais difícil é ficar em casa o dia todo, né? Porque eu tenho uma rotina bastante puxada de estar sempre trabalhando o dia todo. E eu achei que eu ia, assim, ia continuar com a minha rotina e na verdade foi totalmente diferente, né? Tem que respeitar o período mesmo de espera. Então, assim, o que tá sendo mais difícil, de verdade, pra mim, é somente isso, ter que ficar em casa muito tempo. Mas em relação à maternidade, o que é mais difícil é ter que passar o dia com ela mamando, tá? Eu ainda não sei como é que eu vou fazer daqui pra frente, se eu vou tirar o leite, tirar, né, do peito pra poder, às vezes, dar na mamadeira. Eu não sei, tá bom? E também essa questão, se você decidir dar a fórmula, gente, não ligue para a opinião dos outros. Se você decidir dar só o peito também, não ligue para a opinião, porque cada um tem uma opinião, cada um teve a sua experiência. O que eu aprendi muito foi isso, porque na maternidade, cada um tem a sua experiência. Então, assim, às vezes você quer uma coisa e muita gente, não faz isso porque não dá certo. Gente, faz o que você tá querendo, tá bom? Quando a gente tem um bebê, é dom de Deus. Você vira mãe, hábitos de mãe, assim que você se surpreende. Eu não sabia nem pegar no bebê, não. E assim, é coisa realmente divina, porque a gente acha que a gente não é capaz. Mas faça conforme o seu querer e faça com que as pessoas respeitem o que você quer. Não pode comer isso porque para o leite, porque não pode comer aquilo. Gente, não vá nessas conversas aí. Eu escuto muito disso. Não pode tomar isso, não pode tomar aquilo, não pode fazer isso, não pode comer não sei o que. Gente, eu só escuto e faço o que eu quero. Porque se a gente for dar ouvido, a gente vai ficar doida, a gente fica apreensiva. Então, assim, primeiramente, consulte um médico. Eu sou assim, eu dou ouvido ao que o médico fala. Então, eu escuto sim a opinião das pessoas próximas, experientes e tudo, mas eu dou prioridade ao que o médico fala. O médico falando pra mim é o que tem importância. O que os outros falar, eu escuto, e se realmente acontecer, pra mim vai servir como experiência. Mas se não acontecer, foi a experiência da outra pessoa e pra mim já foi diferente, tá bom? Então, assim, faça conforme você quer. Qualquer dúvida, consulte um médico, consulte um pediatra, consulte a ginecologista, mas não vá se prender ou então fazer tudo que o povo manda. Se vocês for fazer tudo que o povo manda, vocês vão realmente, assim, eu não sei nem explicar pra vocês, só a gente realmente passando. Eu escutei muita coisa, ainda escuto hoje, mas
Eu aceito de coração aberto, escuto, porque eu sei que cada um tem a sua experiência, como eu também quero passar a experiência para vocês. Mas cada um faz conforme o que sentir vontade. Pronto, gente, foi basicamente isso. Vou mostrar pra vocês. Tem bastante pergunta, porém assim, cada um tem uma forma de perguntar diferente, né? Mas é isso, eu espero ter ajudado vocês, tá bom? Nesse vídeo, em algumas questões. Espero também que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.